Olá para você que está ouvindo o canal Os Anjos Sabem. Hoje a reflexão da palavra está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje é ansiedade. E para ilustrar um pouco mais esse assunto, eu separei outros trechos aqui da Bíblia que também falam sobre ansiedade. O primeiro trecho está em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Lá na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no Salmo 94, versículo 16. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Bom, dá para perceber que citação bíblica é o que não falta para falar sobre ansiedade, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que é muito desafiador seguir a recomendação de Paulo, né? Quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. É bem difícil a gente não ficar ansioso, porque são tantas incertezas quanto ao futuro, tantas coisas que acontecem no mesmo dia, num tempo tão curto, que isso vai gerando muitas preocupações, né? Então, assim, é difícil a gente controlar. No entanto, a palavra de Deus, ela reforça tanto isso, que não é à toa, né? Tem um motivo. E nesse caso dessa palavra específica, isso vem como uma ordem, não é um conselho, vem como uma ordem mesmo. Porque se a gente não aprende a controlar a ansiedade, o que ela faz? Ela vai destruindo a nossa vida de uma maneira avassaladora. Então, ela traz as preocupações excessivas, os pensamentos destrutivos, e isso acaba prendendo a gente num círculo vicioso. Então, isso só vai fazendo o quê? Cada dia que passa, esse círculo vicioso, ele vai se tornando uma obsessão, que vai fazendo um envenenamento da nossa essência, né? Então, um dos exemplos mais comuns que geralmente desencadeia a ansiedade acontece por conta de pressões sociais. Então, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, não é nenhuma novidade, mas assim, é bom sempre a gente estar relembrando, porque a gente se cobra demais, né? Existe uma pressão social, mas existe também uma cobrança pessoal, que é geralmente por um bom emprego, ou por ter algum tipo de bem, né? Casa, carro, viagens, em alguns casos, filhos, né? E além de todas essas preocupações que são geradas pela pressão social, ainda tem mais um fator que complica isso, né? Que é o fato de muitas vezes as pessoas ficarem aguardando por uma validação, né? Então, assim, eu preciso vivenciar tudo isso, eu tenho que ter tudo isso, galgar todos esses objetivos, e eu também preciso que o outro me valide, né? Como se a nossa felicidade, ela dependesse da aprovação de alguém. Então, assim, é muito complicado porque viver dessa maneira, além da gente estar antecipando fatos, momentos que não é pra gente viver, a gente está sempre ali esperando que alguém diga, olha, agora você tem êxito, né? Agora você se deu bem na vida, parabéns. Então, essa fixação por viver antecipadamente uma coisa que não é para viver, ela serve para gerar o quê? Sofrimento e frustração. A gente nunca está ali realmente de acordo com os padrões, né? Sempre vamos deixar devendo alguma coisa. Ou é na parte profissional, ou é na parte familiar. Não dá para ser 100% em tudo, né? Mas o que acontece com essa fixação que a gente vai desenvolvendo, né? Por viver algo que não é para a gente viver? Isso vai gerando esse sofrimento, vai gerando frustração, e junto com esse sentimento vem, acho que a pior das consequências, que provavelmente é o que Paulo ele vai sinalizando na carta aos Filipenses. É o nosso afastamento de Deus, né? A nossa falta de confiança na providência divina. Então, se a gente começa a ficar muito ansioso, com certeza a gente vai ter o quê? A nossa paz de espírito roubada. Então, isso vai se tornar o pior inimigo da nossa fé. A ansiedade vai se tornar a principal inimiga da fé.
Então, ao andarmos ansiosos, além de ter essa série de transtornos que vão surgindo, como perda de sono, medo, muitas vezes o medo ele evolui para fobias, né? Inquietações, enfim, todo esse descontrole emocional, ele reflete nas nossas atitudes, no nosso comportamento, mas principalmente ele vai afetando a nossa espiritualidade. Então, São Paulo ele encerra o versículo prescrevendo uma receita, que é assim a chave para combater a ansiedade, né? Que é o quê? Entregar nossas angústias e as nossas intenções através da oração e súplica a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, vai guardar os nossos corações em Cristo. Então, por que isso é tão importante, assim, a gente prestar bem atenção nesse desfecho de versículo, né? Porque quando a gente realmente está em paz, a gente recebe livremente, a gente, sem qualquer tipo de sentimento de culpa ou de cobrança social, a gente recebe livremente as dádivas de Deus, né? Porque a paz, ela é a característica de Jesus. Então, o fato de estar em paz é praticamente dizer assim, nós estamos vivendo no nosso dia a dia aquela paz que Cristo pregou. Então, quando a gente encontra essa paz, a primeira coisa que a gente quer fazer é compartilhar essa paz com o próximo. Então, imagina só se realmente o inimigo de Deus, né, aquele anjo caído, ele não fica realmente ansioso por nos deixar ansiosos, né? É bom a gente ter essa compreensão, porque assim, a gente tendo isso em mente, a gente tenta sempre se controlar ali, né? É difícil realmente a gente, em algum momento, não ficar ansioso, mas a gente tem que entender isso, que existe conflitos aí de interesses no plano espiritual, né? Para que a gente sempre esteja ansioso por alguma coisa. Então, vamos sempre tomar cuidado com essas armadilhas, né? Com essas pressões sociais. É lógico que não dá para a gente voltar na época de Jesus, né? Na época dele, talvez as pressões não fossem semelhantes às nossas, mas já existiam algumas pressões. No nosso tempo, a gente está vivendo assim uma geração que é a geração da ansiedade. Então, tudo é para ontem. Nós sofremos por ansiedade o tempo inteiro. E é difícil a gente controlar o nosso comportamento porque a gente já está habituado a ser assim. Mas se a palavra ela vem para trazer essa orientação, né, e ela é tão mencionada na Bíblia, eu só selecionei 3 versículos a mais, mas tem vários. Se a palavra é tão insistente nisso, é porque alguma lição a gente tem que tirar. Né? Então vamos ficar atentos e vamos tentar controlar a nossa ansiedade de maneira que a gente tenha esse equilíbrio, né, para a gente conseguir vivenciar melhor os planos de Deus na nossa vida, né? O que Ele tem para trazer para a gente, essa paz interior que é insondável, vai além de qualquer explicação. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que essas palavras entrem no seu coração, sejam úteis de alguma forma. E se você gostou, compartilhe com pessoas que estão precisando de ouvi-la. E até uma próxima reflexão da palavra. Um abraço.